Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre vetores e entender o que vem a ser vetores em algoritmos. Um vetor, dentro de uma linguagem de programação, é uma estrutura que organiza vários valores que estarão relacionados a uma determinada entidade dentro do contexto do programa. Como assim? Vou explicar. Antes disso, vamos imaginar que nós temos aqui um programa que eu receba o nome de dois alunos e meu algoritmo também vai receber duas notas, que vai representar a média do primeiro aluno e a média do segundo aluno. Depois eu vou calcular a média e exibir, a média desses dois alunos e exibir qual deles está com a nota acima da média. Então, eu vou ter, para construir esse programa, com o conhecimento que nós temos até aqui, que vocês assistiram nos vídeos anteriores, nós de cara já pensamos em criar duas variáveis, representando o aluno 1, caractere, né, o nome. Teremos aluno 2, também do tipo caractere. Vou colocar mais um aluno. Aluno 3, do tipo caractere. Eu teria média 1, seria a primeira média do aluno, referente ao primeiro aluno, do tipo real. Média 2, também real. Média 3, também real. E teríamos a variável média para guardar o valor da média dessa turma de 3 alunos, né? Então, média do tipo real. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vou solicitar o nome de todos esses alunos. Então, escreva, digite o nome do aluno 1. Aliás, digite o nome do primeiro aluno. E aí vamos ler esse valor para aluno 1. Depois eu vou repetir a mensagem para cada um dos alunos. Veja que eu estou repetindo muitas linhas de código. Aluno 3, depois eu quero a média. Então eu vou colocar aqui, digite a nota do primeiro aluno. No caso aqui é segundo aluno, terceiro aluno. Nota do primeiro aluno. Vou ler para, acho que eu chamei de média, né? Média 1. Aqui vamos ler para média 2, já que diz respeito ao segundo aluno. E teremos a nota do terceiro aluno. Vai ser nota 3. Vou calcular a média. Vai ser média 1 mais média 2 mais média 3. Vou dividir isso por 3 para obtermos essa média. Depois disso, vou exibir qual aluno está com a média acima da média da turma, né? Está com a nota acima da média. Então, eu vou colocar aqui. Se média 1, vou comparar cada uma, for maior do que a média, eu vou escrever uma mensagem parabenizando o aluno por estar acima da média. Vou colocar parabéns e o nome do aluno, que vai estar na variável. Nesse caso, a gente está comparando a média 1, diz respeito ao aluno 1. Fim C. Vou ter 3 Cs aqui, né?
que agora vai ser média 2. Vou parabenizar o aluno 2, se estiver acima da média. E o aluno 3, se a média dele estiver acima da média também. Ok, vou executar. Vou colocar alguns alunos aqui. Primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno. As notas, vou colocar 8, 9 para o segundo aluno e 7 para... colocar 6 para o terceiro aluno. Vejo que Maria e Carlos estiveram acima da média. Então, deixa só... Ok. O objetivo não é... O foco não é o programa em si, tá certo? A forma como a gente está construindo. O que é que vai acontecer aqui? Qual o problema que a gente pode ter? Geralmente, a gente vai ter muitos alunos para adicionar nome e nota. Então, imaginem que eu tenho uma turma com 40 alunos. Então, eu vou ter que repetir essas linhas de código e associar um nome para cada, uma variável para cada nome de aluno e uma variável para cada média do aluno. Então, isso vai ficar muito, ou seja, meu programa em termos de linhas de código vai ficar muito extenso e não vai ficar tão legível, já que eu vou ter muitas linhas de código para estar atualizando, verificando. Nesse caso, a gente vai utilizar a estrutura de um vetor. E aí é onde está. O que é esse vetor? Vejam como eu vou reduzir, inclusive, a declaração dessas variáveis. Mesmo problema, a gente vai estar resolvendo, só que eu vou utilizar agora essa estrutura, que é esse vetor. Então, eu vou declarar alunos, vai ser minha variável, só que essa variável alunos não vai armazenar apenas um valor. Alunos vai armazenar vários valores. Então, para o tamanho que a gente estava trabalhando, ou seja, a quantidade de alunos que a gente estava trabalhando, vamos contar com o tamanho 3. Então, eu tenho uma turma com 3 alunos. Então, eu vou colocar aqui. Vetor é essa estrutura que vai possuir um tamanho 3. Então, eu declaro dessa forma, para dizer que alunos não vai guardar apenas um valor. Ele vai, esse espaço de memória, na verdade, são espaços de memória reservados de forma sequencial. Então, esse espaço de memória alunos vai armazenar uma quantidade de valores de forma sequencial. E vai ter um tipo também. Nesse caso, o valor é caractere. Então, aqui eu vou armazenar nomes de alunos. Da mesma forma, eu vou colocar aqui notas, vou chamar notas, que vai guardar não só um valor, ou seja, não só uma nota, mas vai armazenar 3 notas referente a cada um dos alunos, que vai ser do tipo real. Ainda vou ter a minha variável média, mas ela só vai armazenar um valor, que é o cálculo. Então, vai ser do tipo real. Antes da gente voltar ao problema, vamos entender melhor esse vetor. Então, como eu mencionei, o vetor vai organizar, vai armazenar uma grande quantidade de valores daquele tipo. Então, a gente tinha no início lá do problema, a gente tinha aluno 1, aluno 2, aluno 3, ou seja, a gente precisava de uma variável para cada aluno. Quando a gente utiliza o vetor, a gente não precisa disso. Então, eu vou colocar o nome de todos os alunos nessa variável alunos, que é um vetor, e cada um desses nomes vai estar em um espaço de memória diferente, só que de forma sequencial. E aí, onde está? Eu tenho esse vetor de 3 elementos e cada elemento desse vai possuir um endereço. Entendam dessa forma. Esse endereço é o índice, ou seja, a forma que eu identifico e que eu acesso esses valores. Então, vai ter o valor 1, o endereço 1, 2 e 3, ou seja, o primeiro nome do aluno vai estar na posição 1 desse vetor, o segundo nome do aluno vai estar na posição 2
e o terceiro nome desse aluno vai estar na posição 3. E assim por diante. Vai depender do tamanho desse vetor. Nesse caso, a gente só tem um vetor de tamanho 3. Ok? Então, como é que a gente vai armazenar valores nesse vetor? Então, de forma direta, eu posso armazenar dessa forma aqui, ó. Imaginando o nosso problema anterior, voltando. Então, a gente estava solicitando o nome de cada aluno. Então, digite o nome do primeiro aluno. Então, nesse caso, a gente, quando for ler para um vetor, eu não posso colocar alunos apenas. Por quê? Porque alunos, eu preciso saber em qual local desse vetor eu vou armazenar essa informação. Então, eu preciso passar o índice. E nesse caso, o índice é a posição que esse valor vai estar dentro do vetor. Então, a gente tem 3 posições, 1, 2 e 3. Então, eu vou dizer que o meu valor vai estar na posição 1, que é o primeiro nome que esse vetor irá receber. E isso é como eu vou armazenar o valor. Eu vou colocar aqui só mais um. Aliás, eu vou escrever. Então, agora eu vou exibir esse valor. Para exibir o valor, também posso fazer da mesma forma. Então, o aluno 1 é... E vou exibir através da variável alunos e eu passo onde esse valor vai estar. Então, posição 1, que foi a que a gente alimentou, né? A gente recebeu como entrada. Vamos executar como está. Então, o nome do aluno exibiu. Agora, vamos exibir a posição 2 desse vetor. Então, estou exibindo apenas, ou seja, o valor da posição 2. Vejam que eu não estou alimentando esse valor. Estou alimentando a posição 1 desse vetor. A posição 2 não recebeu nada. Vou exibir isso para vocês verem. Deve apresentar um erro. Não exibiu nada porque a gente não inseriu nenhum valor. Então, por exemplo, se eu disser que o valor vai ser o valor 3, e vou exibir o valor 3 aqui, vai ser o terceiro índice desse vetor que vai receber o valor. Então, ainda que eu não tenha preenchido o valor 1 e o valor 2 nas posições desse vetor, não tenha preenchido todo esse vetor, ou seja, só inserir um valor no terceiro índice, na terceira posição, ele vai exibir, ainda que eu não tenha preenchido as outras posições, não tenha atribuído valores. O que é que acontece? Como a gente vai preencher, alimentar esse vetor, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição. Por quê? Vocês vão entender isso. Então, vou utilizar o para. Então, vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar de i, que vai ser do tipo inteiro. O que é que i vai fazer? I vai ser o iterador do para. Lembram da estrutura para? Para i de 1 até 3, faça. Fim para. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a leitura dos valores que eu quero armazenar nesse vetor, que eu quero guardar nesse vetor. São 3. Então, eu vou repetir uma pergunta 3 vezes. Então, eu vou fazer o seguinte. Escreva. Vou colocar o escrival para pular uma linha. Digite o nome do aluno. E vou ler. Leia alunos e a gente precisa dizer onde eu quero colocar no vetor essa informação. Então, esse valor vai estar em qual posição? Como eu quero preencher todo o vetor com o nome desses alunos, eu preciso preencher a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Nesse caso, qual é a variável que me permite
em cada repetição desse laço, ter um novo valor, ou seja, incrementar o valor. É o nosso i, que nos problemas anteriores a gente chamou de conte, lembram? Então, aqui o i, na primeira iteração, vai ser 1, na segunda vai ser 2 e na terceira vai ser 3, que é justamente o tamanho do nosso vetor. Então, eu delimitei que o para vai repetir 3 vezes para armazenar primeiro na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3. Então, aqui eu estou lendo os nomes. Depois disso, eu vou antes apenas escrever. Digamos, o terceiro aluno ou seja, o aluno que vai estar na terceira posição desse vetor, alunos, vai ser exibido. E aqui eu vou colocar o valor 3, ou seja, eu realmente estou dizendo que eu quero a terceira posição, que seja exibido o valor da terceira posição. Vou executar, colocar alguns nomes aqui. O terceiro aluno é João. E se eu quiser exibir todos os nomes, todos os valores que estiverem nesse vetor? Nesse caso, a gente vai precisar, ou a gente faz isso de cada um dos índices exibindo, mas a gente pode otimizar o processo utilizando também o laço de repetição. Então, vou inclusive deixar essa linha aqui, vou copiar essa. Então, eu vou ter aqui o laço de 1 até 3 e vou exibir esses alunos, ou seja, os valores do vetor alunos. Então, eu vou colocar aqui o nome dos alunos. Então, vou exibir aluno por aluno. Para isso, vou acessar índice por índice desse vetor. Então, na primeira vez, eu quero o índice 1, depois o índice 2, depois o índice 3. Os valores que estarão em cada um desses índices. Vou executar. Primeiro, alimentar esse vetor. E aí foi exibindo aluno Pedro, aluno Maria e aluno Carlos. Então, veja que eu alimentei esse vetor e depois exibi os valores que estavam armazenados nesse vetor. Ok? Vamos agora resolver o nosso problema que a gente estava construindo. Então, a gente tinha a leitura do nome do aluno e a leitura da média desse aluno, que nós dissemos que íamos armazenar em notas, né? Um vetor de notas. Digite a nota deste aluno. E vamos ler no nosso vetor notas. E vamos percorrer cada posição para armazenar esse valor. Então, primeiro eu armazeno um valor em alunos, depois um valor em notas. Repito 3 vezes para colocar 3 nomes no vetor alunos e 3 notas no vetor notas. Depois eu vou exibir. Então, vou exibir o nome do aluno e a nota desse aluno, que vai estar no vetor notas. Vou executar. Nome do aluno, a nota, segundo aluno, a nota desse aluno, terceiro aluno e a nota desse aluno. Então, veja o que aqui foi exibido. Está exibindo colado aqui porque eu coloquei só o escreva. Se colocarmos o escreval, ele vai dar a quebra de linha, né? Vai exibir um após o outro. Ok, então a gente já viu que estamos recebendo os valores em alunos e em notas e estamos mostrando esses valores. Mas o objetivo do programa também é calcular a média. Então, eu poderia fazer isso já quando eu estou recebendo aqui notas. Mas eu vou fazer à parte. Então, a gente já tem 2 vetores com valores, né? O vetor alunos e o vetor notas. Eu quero calcular a média da turma.
Para calcular a média da turma, eu preciso somar as notas e dividir pela quantidade total dessas notas. Então, a gente vai precisar percorrer esse vetor. O que é que significa percorrer o vetor? Eu preciso acessar índice por índice para reconhecer o valor, pegar esse valor e realizar uma soma. Então, vou chamar aqui uma variável soma, que vai ser do tipo real. Então, o que é que a gente vai fazer? Para percorrer o vetor, a gente vai precisar sempre de uma estrutura de repetição. Então, para ir de 1 até 3, que é o tamanho desse vetor, então vou percorrer cada posição do vetor. Nosso vetor tem 3 posições. Então, de tamanho 3, o que é que vai ser feito? Eu vou fazer com que soma receba cada um desses valores. Então, soma eu vou inicializar aqui no início do programa com o valor 0. Então, soma, por enquanto, não tem nenhum valor. Na verdade, tem um valor 0. Eu quero ir adicionando, fazendo a adição à soma. Então, soma era 0. Eu quero que soma receba soma, que é o valor de soma. No primeiro momento vai ser 0, mais o valor do primeiro índice de notas. Então, vai ser a primeira nota. Então, notas na posição I. Então, estou aqui atualizando o valor de soma. Ao final, soma vai ter a soma dessas notas. Por quê? Vamos entender. Então, vou explicar aqui abaixo em forma de comentário. Na primeira vez, finalizar aqui o para. Na primeira vez que a gente entrar aqui, ó, I vai ser 1, soma vai ser 0, e a gente vai entrar no laço. Na segunda vez, então, na primeira vez que eu entrar no laço, soma vai receber soma mais o valor de nota na posição I. Não é o valor de I, é o valor de notas na posição I. Então, vai existir algum valor. Supomos que seja o valor 9. Então, aqui eu vou receber, soma vai ser atualizado e vai terminar com o valor. Isso aqui é só um comentário, tá bom? Isso aqui não é nenhuma instrução, nada relacionado ao código. Então, aqui, soma vai finalizar, se era 0 mais 9, 9. Então, na segunda vez que eu entrar no laço, I vai ser agora 2. Soma vai ter o valor 9. E a gente vai atualizar o valor de soma, né? Soma vai receber soma mais a próxima nota, que vai estar armazenada em notas na posição I. Então, soma era 0 na primeira vez, somou com 9, ficou 9. Agora, soma não é mais 0, soma é 9. Vai ser 9 mais um novo valor. Supomos que esse valor seja 5. A gente vai ter 14. Então, soma vai ser atualizado com o valor 14. Depois, I vai ser 3. Soma vai ter um novo valor, né? Soma vai entrar com 14. E eu vou somar, ou seja, eu vou incrementar a soma novamente. Vai ser o valor anterior mais o próximo valor, supomos que seja o valor 6. E aí, soma vai terminar com o valor 20. Ok? Na próxima iteração, I vai ser 4, mas a gente não vai entrar no laço, né? Os passos são de 1 até 3. Ok? Então, é isso que vai acontecer. Inclusive, eu vou repetir esses valores aqui na entrada para a gente observar. Vou colocar aqui o valor da soma. A soma das notas é. E vou exibir
o valor de soma, que vai ser atualizado dentro do laço. Então, foi 9, 5 e 6 os valores inseridos. Então, são as notas dos alunos, 9, 5 e 6. Vamos executar? Então, vamos lá. 9, 5 e 6. Vejam aí, ó, os alunos, as notas e a soma das notas, que é 20. Ok, conseguimos. Então, percorremos o vetor, acessamos cada valor que foi armazenado em cada posição desse vetor. E agora a gente tem soma, vamos calcular a nossa média. Então, média, que foi nossa variável lá declarada lá no início, vai receber soma dividido pelo total, né? O total de notas, que são 3. Então, a gente vai ter média aqui. Ok, então agora a gente já tem o cálculo da média. Só que o que é que a gente vai fazer? A gente precisa parabenizar os alunos que vão estar acima da média e exibir uma mensagem para esse aluno, né? Dizendo que ele esteve acima da média, parabenizando, colocando parabéns e o nome desse aluno. Então, vamos precisar entrar mais uma vez nesses vetores. Então, a gente vai, mais uma vez, utilizar uma estrutura de repetição para ir de 1 até 3, que é o tamanho desse vetor. Faça. Então, o que é que a gente vai fazer? Se notas na posição I, ou seja, a nota do primeiro índice, que diz respeito ao aluno 1, for igual, aliás, for maior do que média, então eu vou escrever parabéns e o nome do aluno, que vai estar no mesmo índice, só que no vetor alunos. Ok? E só preciso disso. Finalizar o para. Então, vamos entender. Para ir de 1 até 3, eu vou entrar novamente em cada um dos... Ou seja, eu vou repetir essas instruções aqui 3 vezes. Na primeira vez, eu vou entrar no vetor notas, posição I. Então, na primeira vez vai ser 1. Se na posição I, ou seja, se a nota que foi guardada na posição 1 de notas for maior que média, então, parabéns para o valor da primeira posição do vetor alunos, que é o nome do primeiro aluno, no nosso contexto do programa que a gente está escrevendo aqui. Certo? E isso vai servir para os outros valores, o que tiver no índice 1, no índice 2 e no índice 3, já que o nosso para vai de 1 até 3 e o i vai ser incrementado de 1 até 3, que é o tamanho desse vetor. Vamos exibir. Deixa eu só exibir aqui o valor de média. A média da turma é... Vou exibir aqui o valor de média. É aqui os alunos que estarão acima da média. Alunos acima da média. Vão ser exibidos, né? Caso a nota esteja acima da média da turma. Vou executar. Nota, vou colocar 9. Nota 5. Nota 8. Então, aqui estão os 3 alunos, as 3 notas. A soma das notas é 22, a média da turma 7,3. E os alunos acima da média foram Pablo e Maria, né? Pablo com 9, Maria com 8. Ok. Então, mais uma vez repetindo, o objetivo não é resolver esse problema, é que vocês entendam
o porquê de utilizarmos os vetores, a estrutura do tipo vetor. Por quê? Aqui nós temos 3 alunos, mas poderiam ser mais alunos. Então, digamos que fossem 10 alunos. Então, vou atualizar aqui. Ó. O tamanho desse vetor agora é 10. Então, o para também vai até 10. E a gente vai estar sempre acessando os valores para armazenar e utilizando a estrutura de repetição para entrar nesses vetores, ou seja, acessar o vetor percorrer índice por índice. E a gente consegue fazer isso através da estrutura de repetição porque o nosso i, né, esse iterador, vai nos permitir acessar posição por posição desses vetores. Então, agora a gente aumentou a nossa turma, né? 10 alunos. Então, vamos executar. Precisa de muita criatividade para os nomes agora. Ok, temos aqui os alunos, as notas, a soma de todas as notas, a média da turma e os alunos que estiveram acima da média, que foram Pablo, Ana, Marta, Henrique, Júnior e Luan. Ok? Então, entendemos aqui como utilizar os nossos vetores. Antes de concluir, para a gente ficar mais organizado no momento de estar preenchendo essas informações, a gente pode sinalizar o índice através do i. Então, por exemplo, digite o nome do aluno e colocar aqui o i, que seria a posição desse aluno, ou seja, do aluno 1. Das notas, também colocar o i aqui para a gente saber. E na hora de exibir, a gente também pode utilizar esses índices. Então, só para iniciar, não vou preencher mais tudo novamente. Então, vejam que aparece ali o aluno 1, a nota deste aluno, que é o do aluno 1, depois o aluno 2 e assim por diante. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, comenta e até o próximo.